Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho de uma das fundações aqui no Brasil que discutia temas muito relevantes para a avicultura nacional e também, claro, integrando temas globais que afetam a avicultura brasileira, mas agora expandiu seus horizontes. Mas quem vai falar disso é o presidente da FACTA, o professor Ariel Mendes. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Letícia. Obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente com vocês. Professor, agora a FACTA passou a se chamar Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia Animal. Como que está sendo esse começo de 2025, ampliando as diretrizes da FACTA, que antes era mais voltada à avicultura? A Facta sempre esteve muito focada na avicultura, mas depois, por demanda de de algumas cooperativas, agroindústrias, né, o pessoal da área de feed também, de nutrição animal e de saúde animal, sempre nos cobraram, por que vocês não abordam outras proteínas, né, tendo em vista que várias empresas cooperativas, além de aves, têm suínos, entrando muito forte agora nas cooperativas e algumas empresas na questão de tilápia, por exemplo, né? Então, nós resolvemos ampliar, né, o escopo da fundação para abranger essas outras proteínas. Até já o ano passado já colocamos alguma coisa de suínos, alguma coisa também de pescado nos nossos eventos. E agora, para 2025, a gente vai focar bastante nisso. Começamos agora no dia 11, por exemplo, no dia 18 e 19 de fevereiro, com um evento sobre imunossupressão e doenças de notificação obrigatória, onde nós vamos tratar da questão de avicultura, de suinocultura e também de pescado, porque os temas estão muito interligados, né? Dessa questão de várias empresas serem multiespécies, tem alguns temas que são de interesse, estão meio que interligados, né? É o caso, por exemplo, de suínos, que está muito interligado com a questão de bovinos, por conta aí da febre aftosa. Você sabe que o Brasil agora é livre de febre aftosa sem vacinação, o país todo, mas os suínos aí, eles têm algumas enfermidades, né, que são muito parecidas com a aftosa. Então, quando aparece algum sintoma, você tem que comprovar que aquilo é ou não é a aftosa, né? Então, por isso, essa mudança um pouco no escopo da fundação. E, professor, essa mudança no escopo, né, que deixa de ser mais voltado à avicultura e passa a ser multiproteína, isso vem também, claro que o senhor explicou da demanda de empresas e de cooperativas, né, de ter essa abrangência, mas vem também de encontro à transformação que o Brasil sofreu em relação à proteína animal, que hoje o Brasil é chamado de one-stop shop para os importadores, né? Então, aqui no Brasil se importa muita carne bovina, carne de frango, ovos, tem também a carne de peixes, tem enfim, o Brasil se tornou multiproteína para o mundo. Isso tem alguma coisa a ver também com essa mudança de escopo da FACTA? Exatamente. Isso tem bastante a ver, né? Porque, como se disse bem, o Brasil hoje é o supermercado do mundo, né? Nós já éramos aí o celeiro do mundo e trabalhando muito forte para ser o supermercado do mundo. Além de exportar matérias-primas para serem processadas lá fora, a gente está trabalhando muito para já colocar produtos processados, né, da área de proteína animal nas gôndolas dos supermercados da Europa, da Ásia, Estados Unidos, né, países onde o Brasil, com quem o Brasil tem acordo sanitário, né? E como as empresas são multiproteínas, como eu disse, o país em si também é multiproteínas, né? E a Facta é uma fundação que trata basicamente, uma fundação que trata de termos técnicos, né? Então é importante que a gente tenha essa abrangência também, não fique focado somente em uma proteína. Temos também uma revista científica, né? Que é a quarta revista científica hoje do mundo, né? É uma revista que é editada em inglês, então nós vamos, além dos nossos eventos, a gente vai estar abrindo também a revista para publicar trabalhos, né, de outras proteínas. É um caminho natural, é um caminho de amadurecimento. A Facta completa 35 anos, né, esse ano, então ela está madura, tem uma equipe, uma entidade sem fins lucrativos, mas tem uma equipe
de técnicos bastante competente, né? E é reconhecida isso tanto no Brasil como no exterior também, né? Então, por isso, essa mudança de escopo da fundação. E professor, pensando justamente nessa equipe técnica muito competente, inclusive com essas publicações de artigos científicos, que acaba sendo base para desenvolvimento de outros manejos, de outros produtos para a saúde, também para a sanidade animal, eu queria saber também quando a gente fala justamente na sanidade, que é um dos pontos-chave da produção de proteína animal aqui no Brasil, seja ela qual for, né, o cartão de visitas do Brasil em relação à sanidade animal é extremamente importante, inclusive foi uma resposta que a gente teve para dar para aquele caso Carrefour no ano passado, quando houve a crítica à questão da carne bovina brasileira, e a FACTA tem um papel preponderante nessa questão de diretrizes, né, e de pensar protocolos e de informar protocolos sanitários. Agora, com essa ampliação, como é que vai ser esse novo caminho, professor, para as outras proteínas? A ideia é a gente seguir pelo mesmo caminho, né, que levou a avicultura, o que nós trilhamos com a avicultura nos últimos anos, né? E a Facta é um difusor de ciência e tecnologia, né? E fomos responsáveis aí com os eventos que a gente sempre fez, com a conferência que era anual e agora passa a ser a cada 2 anos, com os vários livros que a gente tem publicado com a revista, né? Nós somos um difusor de tecnologia e é uma entidade neutra, e a ideia então é passar a fazer isso também com a suinocultura, com a bovinocultura, com a suinocultura e com a questão de pescados também, né? O Brasil, como você disse, Letícia, a gente exporta basicamente qualidade e sanidade, né? O Brasil é o único país que não tem casos nunca teve casos de influenza aviária, por exemplo, né, nos plantéis comerciais. É o único país dos grandes produtores. O país que não tem peste suína africana também. Tivemos lá na década de 80, mas isso foi debelado rapidamente na época, né? Agora o país está livre de aftosa sem vacinação. Isso é um ganho muito grande para o setor de bovinocultura, né? E, então, isso é um diferencial realmente do Brasil e é importante que a gente mantenha isso, né? O Brasil é um case de sucesso, né? E eu costumo dizer que a única coisa que pode derrubar o país realmente é a questão sanitária, né? É um caso de aftosa, um caso de peste suína africana, um caso de influenza aviária, né? Então a gente tem que trabalhar muito para evitar que isso ocorra. Você sabe, né, Letícia, que na realidade hoje o mundo está muito globalizado. Então, nenhum país está livre de sofrer um episódio, de ter um episódio sanitário, né? E os importadores entendem isso, né? E a própria OMS, que é a Organização Mundial de Saúde Avícola, a Saúde animal, entende isso, né? O que eles querem saber é se o país tem um programa de vigilância, né, ativa, suficientemente ágil, né, para detectar rapidamente o foco de alguma doença, tem uma estrutura veterinária, uma estrutura de diagnóstico para confirmar esse diagnóstico rapidamente e ter uma estrutura veterinária capaz de debelar os focos, né? Então, é isso que a OMS espera, é isso que os países importadores esperam, né? E haja vista, por exemplo, que nenhum país está livre de ter um episódio. O caso agora de aftosa, por exemplo, na Alemanha, né? Quantos anos a Alemanha 40 não tinha? anos, professor, essa eu Ah, decorei. A Alemanha, 40 depois de anos. 40 anos, teve um caso de aftosa. Né? E isso, na realidade, o que acontece? É a globalização, é o país, o mundo muito globalizado. Hoje, uma pessoa toma um voo lá nos Estados Unidos e amanhã, hoje à noite ou amanhã está aqui no Brasil, ou toma um voo na China e amanhã ou depois está aqui no país, né? Então, o importante é que a gente esteja atento para que essas pessoas que vêm de um país onde estejam ocorrendo surtos de doenças não tenham contato aqui com as nossas estruturas de produção, né? Não entre em granjas, não entre em incubatórios, não entre em fazendas, né? Então, esse realmente é o segredo. E o nosso serviço veterinário tem que estar realmente preparado e treinado para que, se o caso ocorra um surto, que isso seja debelado muito rapidamente. Porque nós estamos falando aí de algumas enfermidades que têm uma difusão muito rápida, né? Então, isso tem que ser diagnosticado imediatamente e tem que ser eliminado o mais rápido possível.
Isso os países entendem. Uhum. Vamos pegar um outro exemplo, Letícia, a questão da doença de Newcastle agora, o ano passado, no Rio Grande do Sul. Foi um caso muito pontual, numa granja só, num galpão só, na realidade, mas isso poderia ter se espalhado para outros galpões, mas ou outras granjas da região, né? Mas o serviço veterinário, tanto lá da Secretaria da Agricultura como do Ministério, foi muito ágil em tomar as medidas que foram tomadas, né, de isolamento daquela área e também de comunicação. Houve uma transparência muito grande por parte do governo, por parte do Ministério da Agricultura e da Secretaria da Agricultura na divulgação do caso. Ou seja, os países importadores, vários mercados se fecharam na ocasião, mas isso, à medida que foram passando os dias, entenderam que era um caso muito localizado, que era um caso que teve como origem vírus de doença de Newcastle, de pombo, que entrou via ave silvestre, né? Então, a hora que os países entenderam isso, foram realmente reabrindo as exportações, né? E é a confiança, né, no governo brasileiro, ou seja, eles sabem que nós, com toda a responsabilidade que a gente tem, de mercado, a gente tem que ser responsável também no tratamento, né, ou nas tratativas para lidar com esses episódios. E hoje, a maioria dos mercados já reabriram, né, para o Rio Grande do Sul, que no primeiro momento até o próprio país como um todo foi fechado, né, e hoje isso já praticamente é um episódio superado. Perfeito. Professor, muito obrigada pelas informações. Parabéns para a Facta pelos 35 anos de vida e agora essa renovação, né, trazendo, agregando mais assunto e oferecendo mais ciência, portanto, ao agro brasileiro. Obrigada, professor Ariel. Obrigado, Letícia. É isso aí, né, Letícia? A gente tem que se reinventar. Não podemos ficar somente pensando em coisas que sempre deram certo. Nós temos que nos reinventar para modernizar a instituição e a gente buscar outros caminhos aí também, aproveitando o know-how que a gente tem com a avicultura. Tá, aí, então estivemos com o professor Ariel Mendes, que é presidente da Facta, que antes era a Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia Avícola e agora passa a ser, portanto, a Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia Animal, portanto, ampliando o seu escopo de atuação, saindo apenas só da avicultura e agora englobando suinocultura, piscicultura, bovinocultura também, ou seja, tratando de mais assuntos, e a Facta principalmente trata de assuntos científicos, abordando a saúde animal e também protocolos de sanidade, que é algo de extrema importância para a produção de proteína animal aqui no Brasil. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.